Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Scott Webb, de novo é um privilégio estar aqui com vocês. Feliz por tê-los aqui hoje. Aproveite essa oportunidade para se inscrever no canal, deixar um comentário, interagir conosco de alguma forma. Queremos te ouvir. Eu reforço, estamos aqui por você. Se precisar de oração, de assistência, concordância, por favor, entre em contato, sabe? Lemos mesmo os comentários. Interaja, glória a Deus. Vamos entrar na palavra hoje. E você sabe, estamos tendo a oportunidade de estudar o poder das nossas palavras. Já há algumas semanas estamos numa série chamada Palavras Criativas e tiramos isso do fato de que Deus usou as suas palavras para criar e, de fato, a primeira ocorrência das palavras na Bíblia, a forma como elas foram usadas, não foi para comunicar, foi para criar. E da mesma forma, porque isso define o padrão, precisamos entender que as nossas palavras são, antes de tudo, para criar, não só para comunicar. Agora, com isso eu quero dizer, sabe, muitas vezes falamos de como nos sentimos, como as coisas estão indo, como o problema está se desenrolando, estamos comunicando nossa insatisfação, sem perceber que ao fazer isso estamos reforçando exatamente aquilo do que queremos escapar. Sabe, a palavra de Deus... A palavra de Deus, ela nos é dada para pormos em nossa boca e podermos criar o resultado desejado, criar um ambiente desejado e uma expectativa desejada. Então é muito importante reconhecer que Satanás nos fará tropeçar. Com as nossas palavras, vai usar o nosso próprio poder contra nós. Eu te digo, aquele rato, ele é tão desonesto e tão enganador, porque de fato ele não tem nenhuma autoridade sobre nós, não tem nenhum poder sobre nós. Jesus tirou isso dele, tirou toda a autoridade que ele havia adquirido de Adão, mas agora ele usa nossa ignorância contra nós. Bem, sabe, e diga o que quiser, ele é um adversário formidável, em virtude do fato de estar presente há muito tempo. Ele estudou a natureza humana, ele sabe como mexer conosco. Então temos que cuidar para dar a Deus a oportunidade para combater e para vencer os enganos dele. A Bíblia chama os desígnios dele, o que ele usa. Não ignoramos os seus desígnios, a palavra de Deus nos dá a visão da forma como ele opera. Mais uma vez, ele vai usar o nosso próprio poder criativo contra nós. Agora, em nenhum outro lugar isso é encontrado mais do que na área da culpa. Eu quero ler para vocês no livro de Romanos, no capítulo 8. É uma passagem que provavelmente você conhece, mas é muito importante reconhecermos que Satanás vai usar a culpa contra nós. Ele faz isso para nos fazer tropeçar e, sabe, nos deprimir, nos desencorajar. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, escrevendo para crentes, o Espírito Santo é uma mensagem do Espírito Santo para você como crente. Você é crente hoje? Quer dizer, você é mesmo crente? Hoje você é crente? Você tem Jesus como seu Senhor, você foi feito a justiça de Deus em Cristo, você foi lavado pelo sangue. Essa carta, então, foi escrita para você e ouça o que ele diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Certo, note essa frase, a lei do pecado e da morte. Existe um significado duplo aqui. Existe uma lei do pecado e da morte no sentido absoluto. Reconhecemos as leis espirituais que estão em vigor. E a lei do pecado e da morte, é claro, é a principal lei pela qual Satanás opera. Assim como a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é a lei principal pela qual Deus e o seu reino operam. Mas há outra aplicação aqui. Porque quando ele fala sobre a lei aqui em contexto, ele está falando da antiga lei do Velho Testamento, de faça ou não faça. A lei do tu não farás. Agora, isso não é para apagar, você entende, a lei do Velho Testamento. Os 10 mandamentos eram sólidos, eles eram bons, eles devem ser cumpridos, eles devem ser reconhecidos, e de fato tem sido em muitas culturas como base para, o direito penal e civil moderno. Mas entenda aqui, o que ele diz é que, como crente em Cristo Jesus, Deus quer que você saiba que culpa e condenação por não ser perfeito não vem dele. Então vamos ouvir o restante do que ele diz. Ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto que estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa,
e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5: Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Então, de novo, voltando à velha aliança, a proposta do fazer e não fazer, entenda que Deus está dizendo aqui a nós que Ele entende que a carne e o Espírito estão em guerra um com o outro. Isso acontece na mesma pessoa. Você, como uma criatura nascida de novo, uma criatura renascida, um crente do Novo Testamento, você ainda tem que lidar com uma carne. Por isso que você tem apetites carnais, predileções carnais e fraquezas e assim por diante. Bem, Satanás vai tirar vantagem disso, mas o fato é que há algo dentro de você que é bom. Algo dentro de você é justo e luta contra isso. Ouça, se você está lutando contra a culpa nesse momento, eu só quero lhe dizer o seguinte: isto não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim você lutar contra a culpa, porque isso mostra que o seu eu verdadeiro por dentro, que ele é bom e está reagindo. Veja, se você olhar para o mundo, para os ímpios, os injustos, verá que eles se entregam completamente à libertinagem, à perversão e a toda sorte de coisas ímpias. Eles não lutam contra isso, não se esforçam contra isso no seu íntimo. Eles se divertem com isso. Eles, como se evangelizam isso, eles fazem o seu melhor para trazer pessoas para dentro. Mas quando você, como crente, estiver lutando contra algo, agarre isso, entenda o que eu estou dizendo. Quando você, como crente, estiver lutando contra algo que mostre que o poder de Deus está agindo em você, isso mostra que algo por dentro está se opondo ao hábito ou o costume ou o que quer que seja o caso, a situação que você está tratando. E em virtude do fato de você estar lutando contra isso, isso mostra que algo por dentro está tentando fazer um caminho para ser exposto. Isso é uma coisa ótima, porque o maior habita em você, o maior não está nesse mundo. O maior não está na sua carne, o maior não está no hábito, o maior está em você. Então vamos voltar às palavras. Note o que Jesus disse no capítulo 12 de Mateus. Lemos isso várias vezes, vamos ler de novo. Ele falou aos líderes religiosos e ele disse: ou vocês fazem a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazem a árvore má e o seu fruto mau. Porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó geração de víboras, de novo falando aos religiosos, como vocês, sendo maus, podem dizer coisas boas? Pois do que há em abundância no coração, a boca fala. O homem bom do bom tesouro do coração tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas más. Mas eu digo a vocês que por toda palavra inútil que o homem falar, ele prestará conta no dia do juízo, porque por suas palavras você será justificado, e por suas palavras você será condenado. Agora note, a justificação e a condenação de um indivíduo vem pelas suas próprias palavras, não pelo que outra pessoa diz sobre você, nem mesmo pelo que Deus diz sobre você. Trata-se do que você diz sobre si mesmo. Quando tudo estiver dito e feito, será o que você fez com a palavra de Deus que vai ter efeito sobre sua vida, não só o que Deus disse ou o que outra pessoa pensa disso. Agora note de novo aqui no verso 36, de toda palavra inútil, a palavra inútil significa infrutífera ou improdutiva. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que, de novo, isso é um pequeno vislumbre de como as coisas funcionam, um vislumbre do poder criativo de Deus. Satanás vai nos enganar e nos derrotar se conseguir fazer com que nossas palavras sejam infrutíferas e improdutivas. E como ele faz isso? Bem, em primeiro lugar, ele nos coloca numa mentalidade que é chamada mentalidade carnal. Ele nos faz olhar para todas as situações, tudo que está acontecendo, ao invés de focarmos o pensamento na palavra de Deus. Veja, você pode mudar a forma como fala com a ajuda de Deus. Você pode criar um mundo melhor para si mesmo com a ajuda de Deus. Pode, certamente. E como você faz isso? Bem, você se enche de Deus. Agora, de novo, Jesus tornou possível para você nascer de novo. Mas Deus não quer apenas um pequeno lampejo de luz, um pequeno lampejo de uma chama da vida eterna dentro de você, mas você, dominado por tudo mais,
que acontece ao seu redor. Deus quer encher você. Ele quer transbordar de você. Ele quer possuir você. Glória a Deus. Assim como você o possui. E certamente Satanás também quer possuir as pessoas. Em certos casos ele consegue. Mas Deus quer possuir você, espírito, alma e corpo, de forma que ele possa realizar seus maiores sonhos e aspirações e te dar a vida abundante que Jesus prometeu te dar. Nós vimos o capítulo 2 do Evangelho de João e falamos sobre como quando precisaram de vinho na festa de casamento em Caná, Jesus disse àqueles servos para encherem vários talhos com água. Havia recipientes de água ali perto, eles suportavam mais de 50 litros de água e eles precisavam de vinho, mas Deus disse para encherem os recipientes com água. Agora, eu tenho usado isso como uma ilustração. O Espírito de Deus tem realmente reforçado isso em mim, a respeito da importância de permanecer cheio, ser cheio e permanecer cheio. É isso que precisamos nos últimos dias, sermos cheios e permanecermos assim. Coisas impressionantes acontecem quando você é cheio de Deus. Quando é cheio de Deus, cheio da palavra e do Espírito dele. Ele então consegue fazer o que Jesus fez em João 2, que é extrair algo sobrenatural. Encheram os recipientes com água. A água é um tipo do Espírito, a água é um tipo da palavra. Ambos na palavra de Deus são tipos. E aí Jesus diz aos servos, encham os potes de água. E quando fizeram, ele disse, retirem o líquido de dentro e levem ao líder da festa. E quando fizeram, o líder provou e disse, esse é o melhor vinho até agora. Então veja, o que eles fizeram foi encher aqueles potes com água natural, mas o que eles tiraram foi sobrenatural. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer que o que saia de mim e de você seja sobrenatural. Então é imperativo que eu encha as minhas palavras com vida. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso. É preciso esforço, um pouco de consciência, mas sabe, você não pode simplesmente ficar alheio a tudo isso. Você tem que reconhecer esse poderoso princípio. E eu posso encher as minhas palavras com amor. Eu posso encher as minhas palavras com vida. Posso encher as minhas palavras com esperança. Posso encher as minhas palavras com encorajamento. Eu confio que é isso que eu estou fazendo nestes programas. Estou me esforçando para encher minhas palavras com encorajamento para você, de forma que você então, a partir dessas palavras, possa receber este fruto, tomá-lo para si e se tornar um praticante e um participante disso. Coisas maravilhosas acontecem quando você está cheio de Deus, quando você está cheio da palavra e do Espírito. E uma forma de nós mantermos essa plenitude do Espírito, essa plenitude da palavra, é falando para nós mesmos, tomando a decisão consciente. Sabe, eu vou encher as minhas palavras com amor. Espírito Santo, me ajude a encher as minhas palavras com fé. Dessa forma, quando algo acontecer, quando alguém disser algo sobre você, talvez, que não seja, talvez, muito bondoso, ao invés de responder instantaneamente a partir da carne, como era o seu hábito, bem, agora você pediu ao Senhor, me ajude a encher as minhas palavras de encorajamento. Veja, a Bíblia diz, não retribua o mal por mal ou injúria por injúria, mas, ao contrário, bênção. Então, ao pedir isso, ao tomar esta decisão, ao invés, sabe, de você automaticamente retaliar da mesma forma, você vai estar consciente do fato e se perguntar como eu vou encher minhas palavras com algo que vai neutralizar essa situação e algo que trará vida, esperança e incentivo a outras pessoas. E quando você é cheio dessa forma, quando enche suas palavras, isso por sua vez não apenas é uma bênção, não só faz o trabalho que você deseja que faça, mas isso volta a te encher porque você está escrevendo na tábua do seu coração com a sua própria língua. E quando eu pego a palavra de Deus e a falo intencionalmente, então a palavra de Deus tem um efeito no meu interior. Sabe, não se trata de mim ou de outra pessoa, ou até mesmo do próprio Deus, ficar policiando a sua confissão. Não diga isso, não diga isso, não. Não se trata disso. Trata-se de pegar intencionalmente a palavra de Deus e colocá-la nas suas palavras, de forma que o poder criativo de Deus passe a trabalhar por você. Você entende isso? Glória a Deus, eu sei que você consegue. A revelação do Espírito Santo está operando agora mesmo. Então Jesus disse, cuidado com as palavras infrutíferas, as palavras improdutivas. Não apenas fique contando piada o tempo todo, sabe?
como um vento inútil soprando. Sabe, coisas sem significado, coisas que são só papo furado. O fato é que tem gente que gosta de ouvir o som da própria voz. É preciso ter cuidado, pois na multidão de palavras não falta pecado, erros e passos errados. Que as suas palavras valham a pena. Encha as suas palavras de louvor. Louvor a Deus e louvor a outros. Encha as suas palavras de vida e amor, glória a Deus. E ao fazer isso, isso vai te afetar assim como afetará a outros. E, de novo, coisas maravilhosas acontecem quando somos cheios. No dia de Pentecostes, Pedro e os discípulos no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes concedia que falassem. Como resultado, Pedro se levantou e pregou a mensagem com a qual 3.000 pessoas foram salvas. Tenha isso em mente. Essas 3.000 pessoas foram as mesmas que ajudaram a crucificar Jesus. Algumas eram as mesmas das quais Pedro fugiu com medo durante o período de julgamento de Jesus. Mas agora então, sendo cheio, algo assumiu o lugar. Assumiu esse lugar de ousadia. O medo o deixou, o medo foi embora e a fé e a ousadia assumiram o lugar. Agora esta é a vantagem. É um dos belos subprodutos de simplesmente ser cheio de Deus. E, de novo, isso começa com encher as suas palavras com poder criativo. Encher as suas palavras com o amor e a vida de Deus. Quando você fica cheio, coisas ruins desaparecem. Sabe, eu estava pensando sobre isso recentemente, e isso já tem 50 anos, mas anos e anos atrás, meio século atrás. Sabe, eu cresci numa casa e meu pai, ele era fumante, e quando eu fiquei velho o suficiente para fazer coisas escondidas, eu comecei a fumar. Eu comecei a fumar quando eu era jovem, na minha adolescência, e eu fumei cigarros por alguns anos. E sabe, então, quando eu cheguei na casa dos meus 20 anos, eu fui salvo e conheci o Senhor. Era uma nova vida. Eu comecei a ir numa igreja onde se pregava a palavra, a Assembleia de Deus, e eu ouvia sobre o poder do Espírito Santo e coisas do gênero. E eu vi muitas coisas naquela igreja. Bem, eu tinha esse hábito do cigarro. Eu tinha nascido de novo, mas eu ainda tinha esse mau hábito. Minha carne não havia nascido de novo, só o meu homem interior. A nova criatura habitava dentro, mas sabe, a velha casa, onde a nova criatura vivia, ainda tinha cupins, ainda precisava de pintura e reformas aqui e ali. Bem, então eu estava enfrentando isso. Agora então eu olhava para a minha vida e sabia que eu precisava de mudanças. Eu não queria fumar cigarros no meu homem interior, meu corpo queria. Eu ainda desejava aquela nicotina, desejava sentir a adrenalina que vem do cigarro. Isso apesar de que toda vez que eu acendia um cigarro, sabe, o meu corpo ficava satisfeito, mas o meu homem interior se recusava, não queria fazer aquilo. Eu sabia que não era saudável, sabia que não agradava a Deus, eu sabia que era um mau hábito e um mau exemplo a ser seguido. Bem, à medida em que, de novo, eu era só um bebê espiritual, eu estava frequentando aquela igreja e marquei um horário para falar com o pastor. E eu fui lá, falamos de algumas coisas e ele parecia um homem ocupado e eu estava feliz e tudo mais por estar ali sentado conversando com ele. Mas, finalmente, nós chegamos à questão dos cigarros. Eu mencionei a ele, eu disse, sabe, eu quero fazer uma pergunta sobre cigarros. Na verdade, o que eu estava fazendo era tentar justificar o que eu estava fazendo. Olhando em retrospecto, eu percebo que eu talvez procurasse uma brecha. Talvez ele me liberasse e dissesse, tudo bem, Deus não se importa com isso, você pode continuar, você vai para o céu, isso não vai te mandar para o inferno. Algo assim. Eram os mesmos argumentos que eu usava, sabe, antes, quando eu servia ao diabo. Mas eu comecei a falar sobre isso e foi muito legal a forma como ele falou. Ele disse, peraí, Scott, você quer se livrar disso? Bem, aí ele me imprensou numa quina da parede. Fui eu que trouxe aquilo. Mas então ele disse, você quer se livrar disso? E eu disse, eu gostaria. Ele disse, Deus vai te livrar desses cigarros. Então, ele disse, vem cá, vem cá. Então eu fui para o outro lado da mesa, ele foi ao meu encontro e ele disse, eu vou orar. E se você pegar esses cigarros e jogá-lo na lata de lixo, como um ato de fé, ele disse, Deus te livrará disso. Então ele orou, eu não lembro nem o que ele orou, mas ele orou por mim e que Deus me livraria daquele cativeiro dos cigarros, da nicotina. E eu disse, ok. E eu joguei o maço fora. E você tem que entender, eu sozinho já tinha parado várias vezes.
Eu nem sei quantas vezes eu já tinha ficado enojado e enjoado com o hábito e tinha jogado o maço de cigarros pela janela e dito, pra mim já deu, eu não vou mais fumar cigarros. Antes mesmo de eu, chegar em casa, eu parava numa loja de conveniências e comprava outro maço. Então, jogar maços de cigarro fora não era grande coisa, eu já tinha feito várias vezes. Jogar fora, dar, perder, o que quer que fosse. Mas eu joguei aquele maço e Deus honrou a oração daquele homem, as palavras daquele homem, porque eu lembro que eu fui para casa naquela tarde. E eu pensei, ok, Senhor, agora, você meio que trouxe esse negócio, você meio que me envolveu nisso. A ideia era dele, então... Eu agora estou bem, mas quando eu quiser outro cigarro, eu provavelmente vou voltar a fumar. Bem, a noite chegou e eu não quis um cigarro. Eu jantei naquela noite e normalmente depois da refeição é a melhor hora para um cigarro. E eu não quis um cigarro, eu fiquei meio surpreso com aquilo. Eu pensei, que incomum isso eu não querer um cigarro? Daí, então, chegou a hora de dormir. Antes de ir para a cama, eu sempre fumava um cigarro, eu já deixava um maço na minha cômoda para eu ter um quando acordasse. Eu não quis um naquela noite, eu disse, tudo bem. Talvez eu queira uma amanhã, mas hoje tá tudo bem. Eu dormi, acordei na manhã seguinte, eu não quis um cigarro. Depois do café da manhã, o desejo pelo cigarro se foi. Eu comecei a perceber que Deus havia agido em minha vida. E deixa eu te dizer, eu nunca mais tive esse desejo voltando para mim outra vez. Eu fui totalmente liberto, eu fui liberto daquele hábito de cigarros, do cativeiro da nicotina, daquela droga viciante. Bem, glória a Deus, eu vi Deus se mover. Então, avançando um pouco, chegou um tempo em que eu esfriei nas coisas do Senhor e eu me desviei por cerca de um ano, mais ou menos a mesma época que Jó passou e eu passei um ano terrível. Bem, naquele ano, voltei a fumar cigarros novamente e eu fumei bastante de novo e, voltei ao vício. Bem, cerca de um ano depois, eu voltei para o Senhor e desta vez eu encontrei o poder da sua palavra. Eu ouvi a palavra da fé, ouvi o que eu estou ensinando a vocês agora. E eu vou te dizer, mudou minha vida. Mas veja, logo que eu ouvi, não foi uma epifania, não foi algo instantâneo. Não, a semente da palavra foi plantada, a semente da palavra de Deus foi regada e começou a crescer e crescer. Bem, nesse processo, eu tive a chance de ouvir o irmão Reagan em Atlanta. E eu ouvi o ensino dele. Eu, na verdade, durante o encontro fui lá fora para fumar um cigarro, mas a palavra estava plantada em meu espírito. Cerca de um mês depois, eu ouvi Kenneth Copeland no rádio e algo saiu daquele rádio e me afetou. E naquele momento, eu agarrei o espírito da fé. A palavra antes plantada e regada agora dava frutos. Agora eu tinha fome pela palavra de Deus, comecei a perseguir a palavra de Deus. Agora, de volta aos cigarros, eu ficava falando para mim mesmo. E, eu na minha imaturidade, eu dizia, eu realmente não tenho direito de pedir a Deus que me livre do cigarro de novo. Eu pensava, eu já fiz isso, eu pedi uma vez, ele resolveu, ele fez isso por mim, eu me coloquei de volta nessa situação, agora eu tenho que me livrar disso. Veja, isso é errado, mas era como eu pensava, eu não conseguia pensar melhor na época. Agora eu consigo e posso te ajudar. Mas enfim, o que aconteceu é que eu ainda, tinha desejo pelo cigarro, mas eu estava faminto pela palavra. Bem, eu fui atrás dela, eu ouvia no rádio, eu ouvia fitas com ensinos, tudo que eu pudesse conseguir. Eu pegava, eu consumia, eu ouvia aquilo, começava a pôr em prática. E eu fiquei tão cheio da palavra de Deus, tão cheio do Espírito de Deus e tão cheio da vida de Deus, que aquele hábito de fumar cigarros me deixou. Eu não sei dizer exatamente quando, não sei dizer exatamente como, foi como eu tivesse acordado um dia e eu já estava livre. Simplesmente se foi. E eu cheguei num ponto nas semanas seguintes que eu parei e pensei, já faz muito tempo que eu não fumo um cigarro. Eu não conseguia lembrar do último cigarro que eu havia fumado. Não sabia quando tinha sido. Foi embora. Eu fiquei tão cheio que isso expulsou o mau hábito, o vício para fora do meu corpo. E é isso que ser cheio faz. Louvado seja Deus! E de novo, na minha ignorância, eu poderia ter pedido ajuda a Deus. Só que eu pensei, não, eu fiz isso comigo mesmo. Eu mesmo tenho que me livrar disso, isso é orgulho. Mas eu não sabia de nada e Deus cuidou de mim na minha ignorância e na minha imaturidade. Mas o ponto aqui é que eu fiquei cheio de Deus. E aqui está o perigo, filho de Deus. Jesus disse, no mesmo capítulo 12 de Mateus, que lemos agora há pouco sobre palavras infrutíferas,
Ele falou sobre o espírito imundo e podemos aplicar isso não só a espíritos, mas também a hábitos, coisas assim também. Ouça isso, verso 43. Ele disse: quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então ele diz: eu voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a encontra vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e eles entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer a esta geração perversa. Veja, Jesus fala uma geração, mas ele também está falando de coisas específicas aqui e podemos aplicar o que ele está falando agora. Veja, quando Satanás voltou naquele período em que eu estava desviado, quando Satanás voltou, quando ele trouxe de volta aquele desejo, quando trouxe aquela tentação, ele encontrou a casa vazia. É isso que Satanás está procurando por casas vazias, cômodos vazios na sua vida, lugares onde Deus ainda não teve a oportunidade de preencher você, lugares onde você não permitiu que Deus te enchesse. Porque quando Ele te enche, quando você está cheio da palavra, e cheio de vida, e cheio do Espírito, e cheio de fé, e cheio de poder, não há lugar para essas coisas. Então, Satanás vai trazer de volta suas tentações, tentando te fazer tropeçar, para te prender de novo e te fazer andar em condenação. Agora, escute o que eu digo e vamos encerrar o programa. O que ele fez foi enredar você porque ele encontrou uma fraqueza ali, mas você, o homem interior, é cheio de força e ainda está no controle. Não deixe que a culpa te faça recuar e dizer: bem, tudo isso é inútil, é tudo em vão, eu não preciso tentar, eu não consigo vencer isso. Não, em vez disso, reconheça que você não precisa vencer. Ele, Deus, já venceu por você. O seu trabalho é ficar cheio. E uns dizem: eu achei que eu estava cheio, tudo bem, ok? Não só ache, continue, persista nisso. Continue perseguindo, continue ouvindo, continue falando, continue louvando, continue agradecendo a Deus. E observe o que vai acontecer com o tempo. Eu não te digo o que vai acontecer num dia, em uma hora, uma semana, um mês, mas eu posso te dizer que se você continuar nisso, você ficará tão cheio que não haverá mais espaço. Para hábitos, não haverá espaço para fraqueza, não haverá nenhum espaço para essas coisas que hoje vem te atacando e vem vencendo você e que Satanás tem usado para te derrubar. Eu espero que isso tenha te ajudado. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui, eu sei que você está ouvindo e recebendo encorajamento pelas palavras que eu falo. Se Deus fez isso por mim, fará por você. Se Deus faz por alguém, Ele vai fazer por todos. De novo, se Deus fizer para um, Ele vai fazer para todos. Glória a Deus. Então, permaneça encorajado e reconheça que o maior habita em você. Tudo o que ele precisa é um pouco de cooperação sua. É isso, eu espero que você seja abençoado. Eu oro agora para que, se houver alguém que está lutando contra algo, um vício, um hábito, e não precisa ser cigarros, pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de fortaleza em sua vida. Eu oro agora em nome de Jesus, Pai, que o seu divino poder liberte-os e que o Espírito Santo e as palavras que falamos hoje aumentem a fé neles e que eles saibam que eles estão do lado vitorioso. Contigo eles não podem perder, Pai. Eu te agradeço por isso agora mesmo, em nome de Jesus. Ei, que bom estar com vocês de novo. Nós amamos muito você, obrigado pela sua interação aqui. Tenha uma semana abençoada e lembre, há poder na palavra de Deus.